Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo. Vídeo em que desenvolvo questões variadas enviadas pelos amigos. Temas que surgem de conversas com os amigos através dos comentários de vídeos como esse, de comentários sobre postagens que faço, né, em forma de texto, conversações que vou tendo com as pessoas através dessas interações virtuais. Tá bom? Os amigos que quiserem ter questões próprias aqui, desenvolvidas nesse formato, entre em contato comigo. Pode ser comentando esse vídeo, pode ser enviando uma mensagem para o meu perfil no Facebook, para o e-mail marceloalaspaiva@gmail.com, enfim. Entre em contato e a gente vai aqui trazendo as questões que nascem dessa interação. Tá bom? Muito bem. Primeira questão de hoje. Marcelo, em sua opinião, o Cristo é simbólico? Bom, Cristo e simbólico, né? Duas coisas a se considerar aqui. O que estamos falando, não é? Nós temos, primeiramente, não é? Uma personalidade histórica, real, um homem, um ser humano que existiu nesse mundo. Jesus, Galileu, Jesus de Nazaré, há mais de 2000 anos atrás, caminhou ali, naquela Palestina, na tribo dos judeus ali, Palestina de domínio romano, e por volta dos 30 anos de idade, pouco mais, alguém que não era da casta sacerdotal, não era de nenhuma das famílias ricas, era de uma província mais obscura, começou a se destacar como um professor espiritual e num período muito curto de tempo impactou a sociedade de uma forma tão, né, extraordinária que provocou a reação de muitos poderosos naquele seu tempo. Acabou sendo envolvido em uma trama e julgado e condenado à morte pelo Estado romano. E depois disso, um movimento espiritual se desenvolveu em torno da sua personalidade e com o tempo, muitas coisas foram acrescidas a respeito dele, desenvolvidas a respeito dele, e um movimento religioso se desenvolveu ao longo dos séculos. Então, este homem Jesus era uma personalidade extraordinária que impactou de modo muito significativo as pessoas dos seus dias. Esse indivíduo existiu. O desenvolvimento de coisas a partir dele, o que acabou desenvolvendo depois a religião cristã, é uma outra coisa. Então nós podemos dizer que existiu um homem histórico, um Jesus histórico, que para muitos foi evidentemente especial, maravilhoso e divino, mas este personagem real é e o desenvolvimento da figura de Jesus Cristo, Jesus Messias, Jesus o ungido, é um outro desenvolvimento que vai desdobrar em muitas outras facetas, que são as maneiras como a humanidade encara o fenômeno Jesus. Então o que nós podemos dizer? Existiu Jesus, o personagem histórico. O que nós podemos pensar a respeito dele? Muitas coisas. A religião cristã apresenta, por exemplo, uma alternativa a respeito do que ele foi. E dentro desse escopo da religião cristã existem muitas opiniões, muitas formas de ver. Cada uma das seitas do cristianismo, cada uma das igrejas do cristianismo, cada uma das grandes teologias do cristianismo são maneiras de interpretar este Jesus. Por exemplo, já coloquei aqui muitas vezes a maneira vedântica da escola de Ramakrishna de observar Jesus. Quem foi Jesus para a escola de Ramakrishna? Um grande avatar, uma encarnação divina. Não é? O que é Jesus para o Islã? Um grande profeta de Deus. Não é verdade? Para o Espiritismo, é o ser humano mais evoluído que já existiu. Não é? Para algumas, né, das
dos desdobramentos do espiritismo no Brasil, um governador espiritual do nosso mundo. Enfim, muitas e muitas formas de se compreender Jesus. Essas formas de se compreender Jesus, elas incluem muitos simbolismos, muitos elementos simbólicos. Inclusive, a própria caracterização Cristo, Messias ou ungido, refere-se a uma expectativa dos judeus dos dias do Cristo a respeito do surgimento de um personagem que seria um grande campeão da causa dos judeus, ungido por Deus, tornado então Messias, ungido, não é? Cristo, na terminologia grega, para liderar o povo judeu para uma liderança global, não é? Com aspectos, inclusive, eternos. Os judeus não compreenderam que Jesus era esse personagem, até pela característica distinta da sua atuação. Os cristãos, né, tomaram para si essa terminologia e essa expectativa, dizendo que os judeus não entenderam que aquela jornada de Jesus era a obra messiânica de Jesus. Porque o tipo de libertação, salvação, exaltação e reinado que ele estabeleceu foi de uma ordem moral, espiritual, religiosa, tendendo à eternidade. Então, os cristãos assumiram uma nomenclatura. Estabeleceram Jesus, o Cristo. Os judeus não entendem Jesus como o Cristo, como o Messias, como o ungido. Esperam, inclusive, o seu próprio Messias. Não é? Ainda que existam controvérsias entre os próprios judeus a respeito disso. Não é? Pois bem, então essa observância a respeito de Jesus tem elementos simbólicos e elementos divergentes. Mas o Jesus histórico existiu, e para aqueles que, como eu, creem que ele foi uma encarnação divina, ele está sempre existente, sempre presente, como um modo, um portal, uma maneira da humanidade se conectar com Deus através de uma personificação, que é o tema da encarnação divina. Mas eu, particularmente, adotando o ponto de vista vedântico, considero que existiram outras encarnações divinas, outros indivíduos, outras personificações do divino em forma humana neste mundo. E se existirem outros, e provavelmente existem outros mundos habitados com outros povos, existem outros e outros e outros infinitos. Mas são sempre o mesmo. Pois bem, é uma maneira de ver. Então, Jesus, né? Não, ele pergunta, né? O Cristo é simbólico. Então, simbólico, o Cristo fica confuso, fica parecendo que ele não existiu e é uma construção. Não. As interpretações a respeito do Jesus histórico é que são muito variadas. E nestas variações existem muitos simbolismos, muitas interpretações. Ok? Muito bem. A segunda questão de hoje. O que Sri Saradadev quis dizer com o ensinamento? Mesmo com a bênção de Deus, do Guru, se você não tiver a bênção de sua mente, não poderá obter a libertação. Sri Saradadev, a mãe divina, consorte, esposa, consorte espiritual de Sri Ramakrishna, sua discípula, mestra espiritual, não é? Guia do movimento de Ramakrishna durante um tempo, faleceu muitos anos depois, né? Nos anos 20, Sri Ramakrishna faleceu em 1886. Então, temos bastantes, né, palavras de Sri Saradadev que expressava tudo aquilo que ela recebeu do seu mestre espiritual, Sri Ramakrishna. Com uma forma muito particular, muito própria de ensinar, que nos é muito cara para todos aqueles que têm afeição por esse caminho. Então, dizia Sri Saradadev, não é? Mesmo com a bênção dos Vaishnavas, os devotos verdadeiros de Deus, mesmo com a bênção do seu guru, que é, nessa perspectiva, né, a personificação da consciência de Deus em uma pessoa que te ensina, mesmo com a bênção do próprio Deus, se você não tiver a bênção da sua mente, você não consegue realizar Deus. O que isso significa? Significa que, para que todas essas graças constantemente disponíveis para nós
se nós não temos a capacidade de filtrar isso, de interpretar isso, através da purificação das características da nossa mente, nós não temos como absorver a graça sempre abundante, sempre derramada de Deus. Se nós podemos perceber, Deus está sempre sustentando tudo. Então a graça de Deus já está presente, não é? Existe um ensinamento, né, muito recorrente, né, de que existem muitos professores, muitos gurus no mundo, né? A própria natureza nos ensina, né? Exemplos, os erros e os acertos das pessoas, né? De modo que nós podemos ter, não é, a bênção de sermos ensinados constantemente, mas nós podemos não acolher o ensinamento, por quê? Porque a nossa mente não está qualificada para reter aquela informação. Então, a purificação da mente, da qual Cícera deve dizer, né? A bênção dos Vaishnavas, a bênção dos devotos, o que é isso? Estar na companhia de pessoas santas. É uma recomendação, né? Sadhu Sangha, estar presente com os santos, absorver deles. Não magicamente, ok? Absorver pela concreto da vida. Tocar nessa realidade. Isso é possível para aqueles que têm uma mente qualificada. Se você não tem uma mente qualificada, você não vê isso. Você não consegue observar. Se a sua mente não foi purificada, mesmo as coisas mais sublimes são vistas como toscas. Um exemplo, né? Quando eu tive contato com o caminho de Sri Ramakrishna, estando inserido dentro da tradição da Igreja Ortodoxa, e muito militante, muito apologeta, muito bravio, né? Condutor no meu sectarismo ali, né? Pessoal, eu observava características da vida de Sri Ramakrishna como muito negativas. As coisas que hoje eu percebo como manifestações de uma santa loucura, eu via como loucura objetiva e como desconsideração. Então, em uma época da vida de Sri Ramakrishna, na sua juventude, né, ele sempre foi muito próximo do aspecto feminino, das mulheres, e em um dado momento foi proibido que ele se aproximasse das moças ali da vila onde ele morava, porque ele não era uma mulher, então ele não podia estar com elas, e ele passou um ano se comportando como uma mulher, vestido como uma mulher e tudo mais, no espírito das gopis de Vrindavan, no molde das devotas especiais de Krishna. E ele fez isso para absorver as qualidades daquela natureza feminina. Eu, na época, como um cristão ortodoxo ferrenho e apologeta e defensor de um único caminho, eu olhava para aquilo e via uma deformação, uma degeneração, uma coisa. E aquilo me incomodava profundamente. Com o passar do tempo, acredito, né? Com uma purificação de elementos da observação das coisas, fui entendendo a beleza disso. O quanto existia de sabedoria, de profundidade e de extraordinária santidade nessas atividades, um tanto quanto extravagantes, é verdade, de Sri Ramakrishna. Mas se nós observarmos a vida de todos os grandes personagens, não é, da história espiritual do mundo, nós vamos ver uma série de elementos bastante extravagantes, bastante exagerados para o nosso modo comum, ordinário de viver. Então, como nós podemos perceber a graça de uma encarnação divina, por exemplo? Se nós temos algum tipo de purificação da mente. Porque senão aquela pessoa parece um inimigo da nossa vida. Porque os grandes santos, eles pregam um caminho diferente do que a vida ordinária prega. A vida ordinária é: estude para ser alguém na vida. Consiga dinheiro, consiga um apartamento legal, consiga dinheiro para você viajar para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, para você curtir a vida. Até que um dia você morre. Esse é o ensinamento da racionalidade do mundo. Os grandes santos estão dizendo coisas diferentes. Eu não tenho de repousar na minha cabeça. Não é? Estão dizendo coisas como Sri Ramakrishna dizia, né? Pegava moeda, dinheiro e terra e dizia: é a mesma coisa, jogava no rio. O príncipe Siddhartha Gautama abandonou esposa, filho e reino para ser um andarilho, em busca de alguma coisa. Estamos aí, né, com 2.600 anos com a herança de sua loucura, o budismo. Então, se nós não tivermos purificação de nossa mente, como poderemos observar essas coisas como caminhos de luz? Não poderemos.
Então é disso que se dá, não é? E aí eu vi um ponto. Alguém pode pensar assim, mas como, né? Se nós temos a bênção de Deus, como que nós não poderemos ter salvação? Porque a bênção de Deus é sempre existente. Mas como poderemos sorver isso? Enquanto personagens aqui. Esse que é o ponto. Enquanto personagens aqui. O Marcelo não é Deus. Ok? Deus habita e vivifica tudo. Mas estas formas aqui caracterizam-se como um personagem que, paradoxalmente, para ser dissolvido, precisa se iluminar. Ok? Para que o Marcelo vai, com o tempo, né? Daqui a algum tempinho desaparece, mas esta entidade eu que caminha aqui, que vê, né, o meu, o seu, o nosso e todos, e medita a respeito de Deus, a respeito de tudo, contempla as coisas de um modo mais luminoso ou mais obscurecido. Na medida que se torna mais luminoso, percebe o quê? A existência de Deus. Na medida que isso cresce, só Deus permanece. Então precisa acontecer essa purificação, como um espelho que precisa ser limpo para você poder ver através dele. Ok? Muito bem. Terceira questão de hoje. Por qual razão crer que existe algo além do corpo e da mente, se tal coisa nunca é percebida? Não acaba por isso ser um escapismo diante da inevitabilidade da morte e de nossa finitude como indivíduos? Bom, é uma pergunta de base materialista, não é? Então, não é? Vamos então ao direto da pergunta. Por qual razão crer que existe algo além do corpo e da mente se tal coisa nunca é percebida? Então, o ponto é que tal coisa é percebida, não é? E aí é um ponto que eu coloco algumas vezes. Antes de você pensar se Deus existe, pense se você existe. Você existe? Marcelo, eu nasci no ano de 1977, na cidade do Rio de Janeiro, não é? Filhos de Maria e Jorge. Então fui criado no Rio de Janeiro no finalzinho dos anos 70, né? Dos anos 80, minha infância, né? 90, pré-adolescência, adolescência, vida adulta. Fui educado dentro de uma família de cultura cristã, católica, recebi o idioma do português, já tinha um irmão, depois, né, cresci, estudei em colégios, conheci pessoas, tive uma introdução na vida religiosa dentro do catolicismo, depois tive outras experiências da vida, estudei em outros colégios, consegui os meus empregos, modifiquei meus parâmetros religiosos, conheci uma moça, namorei, noivei, casei com ela tive filhos, ingressei muito firmemente em uma via religiosa e tudo mais, mudei de bairros e de cidade, empregos, não é? Me relaciono com as pessoas através desses meios aqui. Essas são as características da minha vida, não é? As pessoas com que lido, os filhos, a esposa, os pais, o irmão, os primos, os tios, os amigos, os inimigos, as ideias, as experiências, todas essas coisas configuram o meu eu. Essas coisas todas, elas são concretamente imutáveis ou elas são mutáveis? Elas poderiam ter sido totalmente modificadas? Sim, poderiam ter sido totalmente modificadas. Eu dou esse exemplo. Se naquela minha nascimento, lá na maternidade, os meus pais biológicos tivessem me dado em adoção para um casal, por exemplo, de iranianos, eles tivessem me levado lá para o Irã, eu teria tido provavelmente um outro nome, eu teria certamente tido um outro idioma, Farsi, no idioma dos persas, eu teria, provavelmente teria sido criado no islamismo xiita, eu certamente teria uma outra família, outros irmãos, enfim. Conheceria outras pessoas, estudaria em outros colégios, muito provavelmente em algum momento da minha vida conheceria uma moça, que seria outra pessoa, casaria com ela, teria outros filhos, outras experiências totais, diferentes demais da vida.
E ainda assim seria eu. Seria eu. Não seria Marcelo. Seria um outro nome, uma outra história. Outra pessoa. E aí alguém vai dizer assim, tudo bem, mas o seu corpo biológico continua sendo o corpo dos seus pais. Te deram. É verdade, mas esse corpo também é mutável. Ele também é moldável. Ele também se modifica constantemente. Não é? Realmente, concretamente se modifica. Então o que nós podemos dizer? Que toda a perspectiva que eu tenho do eu, ela é acidental. Ela existe relativamente. E com um dado concreto. Nasci em 77, vou morrer em algum ano. É certo. Desaparecerei. Ok? Então, eu tenho essa concretude do aspecto finito e transitório da minha existência. Transitório e finito. Ainda assim, sabendo disso com toda certeza, algo em mim muito forte, muito candente, muito pujante diz: eu não termino. Eu não acabo. Eu não sou encerrado. Eu olho muito concretamente a finitude da minha vida. Posso perceber aspectos concretos do quanto eu não sou eterno e, ao mesmo tempo, existe uma convicção de eternidade. Esta convicção de eternidade, ela é, nos termos que ele disse aqui, né, a coisa percebida a respeito de algo que existe além do corpo e além da mente. E aí alguém vai dizer assim, além do corpo eu até entendo, mas além da mente, como se perceber além da mente? Claro, por quê? Este corpo, né, esse cérebro, captura os elementos do mundo exterior na qual eu estou e decodifica isso, mas isso não é a mente. A mente é uma outra coisa. Não é? Nós podemos dizer que o cérebro é o hardware e a mente é o software. Mas esse software está onde? Está por aí? Não é? Ele é um elemento imaterial, aparentemente. Não é? Mas ele ainda assim não é forjado também de todos esses elementos acidentais? As características dessa mente? O que nós podemos dizer? É que por detrás das características dessa mente que formam o personagem, existe um senso do eu. Que poderia ser Marcelo, poderia ser o outro rapaz de criação iraniana. Na história que eu inventei aqui. Não é? Então o ponto é esse. Essa nossa percepção de algo que existe, que somos nós, é uma convicção da existência do espírito. E outro ponto, né? Eu dizia, né, há algum tempo, falando sobre esse assunto mesmo, que Swami Vivekananda contava sobre isso, né, explanando sobre isso, ele dizia, numa guerra, o soldado está lá, correndo, trincheira em trincheira, vendo os companheiros mortos do lado, bombas explodindo, e ainda assim, dentro dele existe uma convicção de defesa da sua vida. Embora todo o ambiente seja caótico e de morte, ele luta pela vida como se ela não fosse acabar. Por quê? Porque há uma impressão muito forte de que ele verdadeiramente não morre. Então, assim, na medida de que isso é forte em nós, né, a grande maioria de nós é, e todos isso é presente, mesmo naquelas pessoas que não têm cultura religiosa, que são materialistas intelectuais, existe um questionamento sobre o sentido de tudo isso. E isso tem a ver não com a nossa animalidade, não com a necessidade de comer, de beber, de reproduzir, de se proteger da chuva, do frio, do sol. Tem a ver com algo que somos para além disso. Então é claro que algumas pessoas vão dizer, não, não, tudo isso aí é uma questão de defesa, de autopreservação, a evolução faz com que nós pensemos nessas coisas justamente para preservarmos a nossa vida. Bom, pode ser que isso convença algumas pessoas, não é? Para a grande maioria de nós, não convence. Então, essa é a questão. Não é uma questão de crer porque a minha vida é miserável demais, eu deveria... Não, se fosse isso, eu escolheria uma situação mais fácil, poderia dizer, não, eu vou viver esse mundo aqui cumprindo as regras, essas regras civis mesmo, né? Não mata, não rouba, não bebe, não, né? Não, sei lá, não mata, não rouba, não mente, ou coisas assim, e vou morrer simplesmente não tendo sido um criminoso e vou viver num paraíso. Isso seria mais compensatório.
Quando eu estou dizendo aqui a respeito de muitas existências para depurarmos, para destruirmos o nosso ego imaturo, amadurecê-lo, todas essas coisas não me parecem ser um escapismo. Parece ser uma observância do fenômeno. Nós temos uma diversidade muito grande de personalidades, de tipos, ainda que as nossas histórias sejam parecidas, não é? E muitos dos nossos dramas sejam os mesmos. Então, são impressões, são maneiras de observar essa realidade relativa, que vamos chamar aqui de realidade objetiva, no concreto aqui dos nossos personagens. Então, é isso, né? Não acaba de ser um escapismo diante da inevitabilidade da morte, nossa finitude como indivíduo, não. Para muitas pessoas, por exemplo, quando se diz assim, olha, o Marcelo vai acabar, mas o que habita o Marcelo continua, para muitas pessoas isso não traz nenhum alento. Diz assim, ah, mas eu estou apegado mesmo a esse personagem aqui. Verdade. E por isso sofremos. E por isso sofremos. Então, não é um escapismo, não. É uma maneira de ver as coisas. Ok? Você, por exemplo, é materialista e compreende as coisas assim? Não, só existe mesmo essa matéria. Existem muitas lacunas aí. Como tudo isso surgiu? Não é? Volta, regressa. Ah, o Big Bang, a grande explosão. Tá bom, mas volta antes, volta antes. Sempre existirá um antes. Se você acha essa abstrata, essa ideia da impressão da nossa eternidade, pensa a respeito do mundo físico mesmo. Não é? Então, existe, né, pelo menos, né, uma questão a nos dizer que essas impressões não são escapismo, uma vontade de crer, não. É uma maneira de compreender a realidade. Diferente é, evidentemente, o desenvolvimento teológico múltiplo das religiões. Aí, é claro, você tem uma série de elementos de construção, de percepção e de escolhas. Ok? Muito bem. Outra questão. Qual a sua visão escatológica do mundo? E qual é a visão do cristianismo ortodoxo sobre isso? Muito bem. Escatologia, né? A respeito do fim das coisas, né? Do fim do mundo. Né? Minha visão a respeito do fim do mundo. Esse planeta em que vivemos, o planeta Terra, um dia nasceu e, como tudo que nasce, morre. Um dia morrerá. Daqui a muitos, né? Vai acabar. Pode ser que ele deteriore a sua vida no mundo antes. Pode ser que nós venhamos a explodir aí uma bomba nuclear, acabemos com o nosso clima, que possamos todos morrer aqui. Mas o planeta vai continuar existindo durante muito tempo. Não é? Mas ele vai ser um dia virar outra coisa. Não é? É um processo. O universo cresce, nasce, cresce, expande e acaba e volta. E tem muitos universos e mundos e, enfim, dimensões disso. Então esse mundo, ele que um dia nasceu, um dia ele vai acabar. Contudo, isso não significa dizer que a existência do universo vai acabar, a vida inteligente vai acabar. Não. Isso aqui é apenas uma plataforma, não é? É apenas uma folha na qual a vida é desenhada. Existem outras, muitas folhas, muitos cadernos, não é? Então, não é muito importante, do meu ponto de vista, a percepção do fim do mundo. Sabe por quê? Porque mais próximo de mim, Marcelo, está o fim da minha vida, onde o meu mundo acaba, no mundo do Marcelo. O mundo do Marcelo nunca mais existe. Acabou o mundo para o Marcelo. Só que aquele que anima o Marcelo continua existindo e vai se envolver com outros mundos, com o mesmo mundo, com outras realidades, com outras formas, com outras características deste fenômeno no qual o Atman brilha, ilumina uma substância, uma superfície e tem experiências nestes mundos de criaturas que nascem, crescem, morrem. Ok? Do ponto de vista do cristianismo ortodoxo, que é o que essa amiga pergunta, o cristianismo ortodoxo entende que o mundo, o planeta Terra, é o espaço do grande jogo divino, em que foi criado por Deus para ser um lugar de relacionamento,
e acabou se degenerando porque o seu personagem, o homem, acabou falhando. E aí é toda uma jornada em que Deus ajuda o homem a resgatar a sua condição de amigo de Deus. E aí está o grande drama da história humana, da queda até o advento de Jesus e um dia, quando Jesus vai fazer a colheita da sua semeadura. Veio para dizer aos homens que eles poderiam ser resgatados da sua decadência e voltar ao estado de amigo do homem, amigo de Deus. E vai voltar um dia. Quando voltar, o mundo decaído deixará de existir e um mundo renovado passará a existir. Essa é a perspectiva do cristianismo ortodoxo, como de modo geral é a perspectiva dos cristianismos mainstream, ok? Onde tudo se centra numa linearidade do mundo surgindo para uma jornada espiritual, em que o ponto, a questão toda é o homem sendo restaurado. Essa é a perspectiva do cristianismo. Eu poderia conciliar essa perspectiva com a minha perspectiva, dizendo que isso é um microcosmo da história espiritual dos seres aqui. De fato, nós estamos aqui iludidos em nossa animalidade. Percebemos em algum momento vislumbres de que somos mais do que isso, e em algum momento retornamos para a nossa condição. Nós podemos colocar assim, que a história do cristianismo, de certa forma, minimiza isso, né? Numa jornada muito focada ali nos elementos, né? Do Oriente Médio, ali da tradição abrâmica. É isso. Muito bem. Então, só para fechar, né? Para o cristianismo ortodoxo, vai acontecer um momento histórico do mundo, uma crise global muito grande, o mundo vai passar por uma grande tribulação, um domínio do mal muito, muito ostensivo, um mal central, né? E os cristãos serão perseguidos, a igreja será perseguida, mas vai haver o retorno das forças do céu, uma batalha, e dessa batalha a vitória será do lado bom, e será estabelecido então sobre os vencidos todos um julgamento, um tribunal, na qual o próprio Senhor Jesus, aquele mesmo Jesus, filho de Maria, voltará a esse mundo para julgar os vivos e os mortos. E aí, depois disso, estabelecerá um reino neste mundo de seres renovados, eternos, que será, não é? Estabelecido, sim, né? Esta glória de Cristo. E aqueles outros que foram condenados serão lançados nas trevas exteriores, não é? E aí há muitas questões sobre isso. Serão destruídos, serão aniquilados, existirão no estado de sofrimento, poderão se regenerar, poderão pedir ajuda e voltar. E os santos padres, né, a patrística, tem muitas opiniões divergentes. O cristianismo oriental, por exemplo, vê a possibilidade de saída do inferno em algum momento. Outros já dizem que não, isso é até acontecer o julgamento. Enfim, muitas coisas de teologia sobre isso, né? Muito bem. Outra questão. Deixa eu ver o tempo. Dá para fazer assim. Marcelo, você já disse algumas vezes que não monetiza e nunca monetizará o seu canal. Nisso você não acha que está a condenar como desonestos todos aqueles que, produzindo conteúdo como o seu, monetizam os seus vídeos? O YouTube insere comerciais nos seus vídeos. Você não acha que com isso é inevitável lidar com a questão do dinheiro? Qual é o problema de ganhar dinheiro com os seus vídeos se o material é seu? Bom, o primeiro ponto deixa claro aqui, né, que eu nunca disse que ninguém que monetiza vídeos é desonesto, coisíssima nenhuma, né? Nunca falei nada disso. Nunca disse que ninguém que trata dos temas parecidos com o meu, ou seja, fala sobre religião, espiritualidade, grandes santos, caminhos de santificação, de realização da nossa natureza divina, coisas do tipo, religião comparada. Nunca disse que quem faz vídeos assim e monetiza seus vídeos é picareta, desonesto, nada disso. Nunca falei nada disso. O que eu disse aqui é que o meu trabalho, que surgiu na época, inclusive, que eu era um ministro religioso,
voltado para a pregação de um catecismo, de uma religião específica, não tinha motivação econômica. E quando essa fase acabou e eu continuei realizando esses vídeos, o meu objetivo foi o quê? Falar a respeito de espiritualidade, passar para as pessoas aquilo que eu conheço e, sobretudo, aquilo que eu acho interessante de ser passado, aquilo que eu gostaria de receber. Esse trabalho em si, ele já está remunerado pelo prazer que eu tenho de fazer essas coisas. O trabalho em si já é a minha paga, não é? Os benefícios que podem vir disso estão na conta de Deus, eu não sei. Eu espero que aconteça. Mas eu realizo um compartilhamento de coisas que eu tenho. Coisas que eu tenho advindas do conhecimento de tantos outros, não é? Então, assim, para falar, por exemplo, de Jesus e de Sri Ramakrishna, por exemplo, né? Personalidades muito recorrentes aqui nesse ensino. A conexão deles com o tema do dinheiro, da remuneração, é muito clara. Eles não tinham. Então, assim, me pareceria estranho, para mim, Marcelo, falar a respeito dessas coisas, ganhando dinheiro a respeito dessas coisas. Ok? Eu me sentiria esquisito fazendo isso. Então, nos meus dias na igreja ortodoxa, como ministro religioso, não é? Eu nunca recebi um centavo para fazer nada. E nunca aceitaria receber. Deixa claro. Pelo contrário, coloquei dinheiro do meu bolso para fazer as coisas que eu achava que tinha que fazer. Por quê? Porque a questão era a inserção em uma missão religiosa, uma missão espiritual. Guardadas as devidas proporções e considerando as diferenças, de certa maneira, é isso que eu faço aqui. Então, não faz parte do escopo do meu trabalho. Agora, não haveria nada de desonesto se eu. Até porque a lei permite os vídeos serem monetizados, as regras do YouTube. E definitivamente eu estou aqui falando com a minha voz, com a minha mente, colocando as coisas e trazendo as coisas que eu acolhi, desenvolvimento de ideias muito particulares. Esse material poderia ser perfeitamente comercializado como o meu. O problema é que eu não tenho vontade de fazer isso, não tenho interesse de fazer isso. Esse é um ponto. Eu não tenho esse desejo. Mas eu não estou dizendo que as outras pessoas tenham que ter as mesmas inclinações. Muito pelo contrário, que todos façam o que quiser. Num país com 15 milhões de desempregados, com pessoas sem perspectivas, eu vou aqui jogar pedra em quem está ganhando um dinheiro honesto? Honesto. Ah, mas se a pessoa estivesse falando sobre Ramakrishna, estivesse falando sobre Jesus e monetizando, isso não seria desonesto porque eles não tiveram. Cada um vê isso de uma maneira. Não é? Quem dá aula, por exemplo, de alguma coisa, não é? Estivesse dando um curso, por exemplo, de alguma coisa. Será que estaria ganhando dinheiro em cima de personalidade da qual estão sendo ditas? É muito complicado. Eu não vejo as coisas assim. Eu não penso assim. Então eu não tenho nenhuma crítica a ninguém que monetize canal nenhum. Né? Quem tem que cuidar disso é a justiça, a lei. Se alguém está cometendo alguma atividade irregular, eu não tenho nenhuma preocupação sobre isso e nem me coloco numa condição mais elevada. Eu simplesmente não quero para mim. Okay? Um outro ponto é o seguinte: existe uma certa fantasia a respeito dessa questão de ganhar dinheiro na internet. Meu canal, nesse momento que gravo o vídeo aqui, tem uns 2.200 seguidores. Inscritos. Um número muito pequeno. Ok? Não é nem que seja um canal pequeno, é um canal caseiro. É quase como um perfil. Isso aqui não. Sabe? Não dá nem para dizer que é pequeno, é menos do que pequeno. Mas para mim é muito significativo. Mais de 2.000 pessoas que se interessaram em se inscrever aqui. Eu acho isso assombroso. Que me traz, inclusive, responsabilidades. Mas economicamente falando, isso não é uma coisa significativa. Para você fazer disso dinheiro, não dá. O segundo ponto é a visualização dos vídeos. Eu não tenho a cada vídeo essas 2.000 pessoas assistindo o vídeo. Eu tenho 100 pessoas assistindo, 200 pessoas, 300 pessoas. Aí depois de muito tempo um vídeo chega lá à casa dos 1.000 pessoas. Isso é irrelevante economicamente.
Você não tem como ganhar dinheiro nisso. Dinheiro, né, digno dessa caracterização. Não dá. Ah, mas se eu bombasse os vídeos, fizesse publicidade, tornasse o canal profissional e tudo mais, e editasse de uma maneira profissional, investisse, ele poderia virar uma coisa que se tornasse. É verdade. Mas isso exige também um envolvimento neste negócio. Isso é uma coisa complexa. Eu não tenho saco para fazer isso, não tenho vontade de fazer isso, não tenho interesse em fazer isso. Aí alguém vai dizer assim, mas qual é a lógica? Afinal de contas, você não quer transmitir coisas boas para as pessoas, você não quer propagar isso, não seria mais natural, então, profissionalizar, tornar mais capaz? Eu quero transmitir coisas que são positivas, no meu ponto de vista, dentro de uma naturalidade. Eu não quero transformar isso num trabalho. Não um trabalho no sentido de labor. Isso já é um trabalho para mim. Mas não no sentido de fonte de renda. E não tem nenhuma sanha de alcançar infinitas pessoas, até porque não daria conta de ter um relacionamento com essas pessoas com a qualidade que eu tenho hoje. Em virtude de terem poucas pessoas aqui acompanhando esse trabalho, eu posso conversar com elas. E isso é muito positivo. Se fosse, se eu tivesse um canal que cada vídeo tivesse, sei lá, 50 mil visualizações, tivesse, sei lá, 10 mil comentários e... Como eu poderia acompanhar isso de um modo natural? Não seria possível. Então, faz parte também um pouco disso, né? É como eu quero desenvolver as coisas. Assim. Outras pessoas, né? Tem outros canais que têm, então, um número muito maior e tudo mais. Legal. Estão felizes? Perfeito. É só isso. Muito bem. Bom, tem outras questões aqui, tem bastante questões. Mas eu vou deixar o vídeo aqui, porque eu achei 41 minutos, seu tempo, que eu acho razoável, não é? Vários temas bons aqui. Depois continuamos com outros. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.